Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você sabe que há diferenças entre católicos e protestantes com relação a Maria. Será que Maria nunca cometeu pecados e nasceu sem pecado? Ela é a Imaculada Conceição? Será que Maria nunca se deitou com o seu marido e permaneceu virgem a sua vida inteira? Será que Maria foi assunto ao céu, assim como Jesus, e o seu corpo não ficou numa sepultura? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Teologar, deixa um like pra gente e ative também o sininho para você ser avisado quando o YouTube avisa aí no teu celular com uma notificação que tem um conteúdo novo aqui para você, tá bom? Hoje eu trago um conteúdo apologético para nós mostrarmos as diferenças entre a Igreja Católica e Protestante com relação a Maria. Há uma diferença grande, por sinal, com relação a Maria. Antes de mais nada, sempre aqui no Teologar, nós trazemos esses assuntos de forma respeitosa. Nós nunca ofendemos ninguém aqui no nosso canal. Nosso papel não é falar sobre pessoas, sobre os católicos, mas sobre a doutrina católica ou doutrina protestante. O nosso papel aqui, apologético, é analisar as doutrinas, é uma análise teológica. É diferente de acusar as pessoas. Fazer uma análise teológica é válido para ambos os lados. Quando a análise é honesta e mostra os dois lados da moeda, você cresce, você aprende. Então, tanto você católico que assiste aqui o nosso canal, quanto você protestante, você vai perceber agora a diferença que há na visão dessas duas igrejas com relação a Maria. Bom, de um lado, os protestantes acusam os católicos de colocar Maria num local onde as escrituras não mostram que ela está, colocando Maria até num pedestal tão alto a ponto de cometerem mariolatria, ou seja, uma idolatria a Maria. Do outro lado, os católicos que dizem que não, que eles admiram Maria e que, na verdade, são os protestantes que não colocam Maria aonde ela deveria estar, que não dão a devida importância para Maria. Nós temos que entender o seguinte, a visão que a Igreja Católica tem e a Igreja Protestante tem com relação a tudo é bem diferente num ponto principal. A Igreja Católica coloca a Igreja acima da Bíblia. A Igreja Protestante é o contrário. A Bíblia está acima da Igreja. Para a Igreja Católica, a Bíblia está abaixo da Igreja porque a Bíblia nasceu na Igreja. Para a Igreja Protestante, a Bíblia está acima da Igreja porque ela é a palavra de Deus. E nós somos apenas homens, pecadores, falhos, que temos que nos submeter a uma palavra que é inerrante. Então há uma diferença nessas duas visões. Aí quando você vai olhar para Maria, os protestantes olham para Maria com os olhos das Escrituras. E os católicos olham para Maria com os olhos da tradição. Então a gente vai falar de um tripé que existe aqui, né? A Imaculada Conceição, a Perpétua Virgindade de Maria e a Assunção de Maria. Só esses três tópicos para ficar bem didático aqui para você. Vamos lá então? Vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria. O que é isso, professor? Imaculada quer dizer que ela não teve, não conheceu pecado. Ela não tem mácula, ela é imaculada. E conceição vem de concepção, né? Ou seja, ela foi concebida sem pecado. Eu vou ler para você o que é que acredita a doutrina católica. Acompanhe comigo. Declaramos e definimos que a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro momento de sua concepção, foi reservada imaculada de toda a mancha do pecado original, por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, e que essa doutrina foi revelada por Deus e, portanto, deve ser firmemente e constantemente crida por todos os fiéis. Esse dogma só foi oficialmente aceito no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Então, esse Papa ele colocou como dogma
infalível da igreja, que Maria, desde a sua concepção, ela é imaculada, não conheceu o pecado, né? E que por revelação divina, veja que o dogma diz, e por revelação divina nós entendemos que ela não conheceu o pecado. Por que por revelação divina? Porque nas escrituras não tem isso, não tem essa informação de que Maria não conheceu o pecado desde do seu nascimento. Os católicos diziam o seguinte: como que Jesus nasceu sem pecado de uma mulher pecadora? Então, obviamente, Jesus teve que retirar os pecados de Maria para que Jesus nascesse então sem pecado. Agora vem uma resposta aqui protestante. O argumento protestante é o seguinte: Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria não foi concebida pelo Espírito Santo. Maria nasceu da concepção, do relacionamento entre os seus pais, seu pai e a sua mãe. Então nasceu Maria. Logo, Maria herdou o pecado original de Adão. Agora, no ventre de Maria, o ente santo que nasceu no ventre de Maria, esse foi colocado ali pelo Espírito Santo. Logo, ele não é descendente de Adão e não herdou o pecado original. Por isso que Jesus, para os protestantes, é o único ser sem pecado. Hebreus 4,15. Ele não conheceu o pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e não pelo relacionamento de José e Maria e não herdou o pecado de Adão. Agora, o milagre que aconteceu em Jesus não aconteceu em Maria, porque Maria nasceu de forma natural, né? Os católicos acusam os protestantes de não colocar a Maria no seu devido lugar, não dar importância para ela. O que é uma inverdade. Eu não conheço uma pessoa que não admira Maria, né? Ela foi a bem-aventurada, é bem-aventurada entre as mulheres, ela foi escolhida pelo Senhor para gerar no seu ventre o seu filho, chamado Jesus Cristo. Agora, olha que interessante. Se Maria não era pecadora, por que é que ela cantou em Lucas 1,47 que Jesus era o salvador dela? Veja comigo Lucas 1, versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Lucas 1, 47. Parece que nem Maria sabia que ela era imaculada. E ela canta que Jesus é o salvador dela. Se ela não tem pecado, por que é que ela precisa de salvação então? Ela já está imaculada, ela já estaria salva. Mas ela canta que Jesus é o salvador dela, mostrando que ela era pecadora. Não só isso, quando Jesus nasce, ela cumpre o que a lei de Moisés fala. A lei que Deus deu a Moisés falava que a mulher deveria se purificar entregando uma oferta no templo, dependendo da sua condição financeira, ou um cordeiro, ou então entregar uma oferta com 2 pombinhos ou 2 rolinhas, para fazer expiação do pecado da mulher. Olha que interessante isso. Ela cumpre isso em Lucas capítulo 2. Vamos ler Levítico capítulo 12, que fala sobre essa questão? Veja comigo. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Versículo 8 agora. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, que foi o que aconteceu no caso de Maria, né? Um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, para a mulher ser limpa, segundo a lei, e Maria foi lá e cumpriu a lei, entregando uma oferta pelo pecado, por que entregar uma oferta pelo pecado se ela não tem pecado? Então, as escrituras mostram completamente o contrário do que essa doutrina católica está falando. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz a palavra de Deus, isso inclui Maria. Por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos morrem em Adão. É uma doutrina bíblica que todo mundo pecou. Davi falou, em pecado me concebeu a minha mãe, no Salmo 51, versículo 5. Então, toda a doutrina bíblica mostra que todo o gênero humano é caído, porque herdou o pecado de Adão e Eva. Maria não seria diferente, né? Outra questão que fala é sobre a perpétua virgindade de Maria,
que Maria seria virgem para o resto da vida, que ela não conheceu sexualmente o seu marido. Veja esse texto comigo, Mateus capítulo 1. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Você percebeu nesse texto que o Evangelho diz até que ela teve o filho? Que Maria não conheceu José sexualmente até que ela teve Jesus? Esse até que mostra que até aquele momento, realmente, ela permaneceu virgem, né? Mas depois daquele momento, como qualquer casal, aliás, 1 Coríntios 7 fala que a mulher deve dar ao seu marido o que lhe é devido e vice-versa. Se ela está cumprindo realmente as escrituras e não cometeu pecado, ela deveria cumprir 1 Coríntios 7 também. E como um casal normal, consumar o casamento. Agora, a Bíblia mostra além disso. A Bíblia mostra que Jesus tinha irmãos e irmãs. Veja comigo Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja, a Bíblia mostra que Jesus era o filho do carpinteiro e que ele tinha irmãos, cujos nomes estão aqui, e também irmãs, mulheres. Os católicos vão dizer o seguinte: não, na verdade, esses irmãos eram primos. A Bíblia usa outra palavra para primo também. O grego tem outra palavra para primo. Aqui a palavra é irmãos. Não, então não eram primos, eram os discípulos. Na verdade, esses aqui são os discípulos de Jesus. E a Bíblia chama de irmão porque nós somos irmãos em Cristo, né? Só que a Bíblia também mostra diferenças entre discípulos e irmãos. Veja comigo, João capítulo 2, versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, veja a diferença agora, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Veja a diferença, no mesmo versículo ele cita os irmãos e os discípulos, para completar João 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos mesmo de Jesus não acreditavam nele no começo do seu ministério. Os discípulos logo largaram as redes e foram seguir Jesus, né? Então mostra a diferença, que não era primo, que não era discípulo, mas que eram irmãos e irmãs, mostrando que Maria não permaneceu virgem até o final da sua vida. E aqui vem a diferença. Os protestantes leem a história da humanidade, a história de Maria, através da Bíblia. Os católicos, através da tradição, que diz que ela era imaculada, que diz que ela foi virgem perpetuamente, que foi até o final da sua vida virgem. E por fim, vamos falar então da Assunção de Maria. Os católicos acreditam que Maria foi assunta ao céu. Professor, o que é assunto ao céu? Ela foi levada ao céu, assim como Jesus foi levado ao céu. E que seu corpo não ficou na sepultura e não permaneceu na sepultura. Veja o que diz a doutrina católica. No terceiro dia, depois da morte de Maria, quando os apóstolos se reuniram ao redor de sua sepultura, eles a encontraram vazia. O sagrado corpo fora levado para o paraíso celestial. O próprio Jesus veio para levá-la até lá. Toda a corte dos céus veio para receber com hinos de triunfo a mãe do divino Senhor. Que coro de exultação! Ouçam como eles cantam. Levantai-vos as vossas portas, ó príncipes, ó portas eternas, para que a rainha da glória possa entrar. Esse dogma foi elaborado no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Então, a doutrina católica entende que Maria, ao terceiro dia, foi procurar o túmulo dela igual Jesus. Não estava lá o túmulo e que o próprio Jesus veio buscar Maria e que quando Maria chegou no céu, havia um cântico, ó Rainha da Glória. Isso não se encontra nas Escrituras e é por isso que o protestante vai rejeitar isso. Aonde é que está escrito que Jesus desceu
e veio buscar Maria. Aonde é que está escrito que Jesus desceu, levou Maria e que lá ela foi recebida com hinos, ó Rainha da Glória, né? Então nós não temos isso nas escrituras, por isso a diferença. Como os católicos entendem que a igreja está acima da Bíblia, para eles não há problema, porque foi uma revelação que Deus deu à igreja. Assim como acontece também com algumas seitas. Por exemplo, os Mormons entendem que Joseph Smith recebeu uma placa de ouro e que ele colocava um par de argolas, Urim e Tumim, e que ele conseguia ler aquilo que estava escrito em egípcio, hieroglifo antigo que ninguém entendia, no inglês. E que disso saiu o que nós conhecemos hoje como o Livro dos Mormons, por uma revelação que não está nas escrituras, mas ele recebeu uma revelação. Como outras seitas que receberam o Espírito da Verdade, ou então o anjo assistente que levou para conhecer outros mundos, né? E lá havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta, tal. Essas revelações estão extra-bíblicas, não se encontram nas escrituras. E o protestante crê numa doutrina chamada sola scriptura, somente a escritura. Para o protestante, se não está escrito, não adianta eu falar, porque eu falar que é uma revelação de Deus, quantas revelações as pessoas têm de Deus aí? Quem é que está com a verdade? Então nos baseamos na Bíblia como regra de fé e prática. Por isso o protestante não vai acreditar que Maria ela é imaculada, porque ela é pecadora assim como eu e você. Só Jesus é um ser sem pecado. Que ela não permaneceu virgem porque ela cumpriu o voto do casamento como uma pessoa normal e os seus irmãos e irmãs estão descritas na palavra de Deus. Nós não cremos na assunção de Maria ao céu porque a Bíblia não fala que ela foi levada ao céu e que o seu corpo não viu corrupção. Jesus é a primícia dos que dormem. Nós não cremos que isso aconteceu com Maria. Então, nós protestantes não vamos colocar Maria num patamar onde ela não se encontra nas escrituras, e muito menos cometer uma mariolatria, idolatrá-la, colocá-la em outra posição. Em outros vídeos posso falar aqui também sobre Maria ser mediadora. Nós nunca vamos falar isso como protestantes, porque há um só mediador entre o céu e a terra, Jesus. Nós não cremos que ela é mediadora. Algumas canções também são bem estranhas. Maria passa à frente e pisa a cabeça da serpente. Maria passa à frente e pisa a cabeça da serpente. Não é isso que a Bíblia fala. Gênesis 3,15 fala que o descendente, e esse descendente é Jesus, Paulo fala que é Jesus, esse descendente, esse vai pisar a cabeça da serpente. Porque Maria está consolada hoje, salva ao lado do Senhor, pelo menos eu acredito nisso, que ela está salva ao lado do Senhor, consolada. Ela não está intercedendo por nós, ela não está pisando na cabeça da serpente. São patamares que a Bíblia não coloca para Maria. Aqui vem a diferença entre protestantes e católicos. Esse vídeo foi para você refletir, pensar e entender o que você acha ser mais verdadeiro, mais coerente. Ore ao Senhor, peça que Deus fale com você também e confirme a palavra dele no seu coração, tá bom? Se foi bom para você, você aprendeu um pouco mais, deixa o like aí pra gente, avalie o nosso vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam sobre essa questão também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui, que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teu lugar.